Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo para o nosso Evangelho, momento de oração, de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nos ligarmos a Deus. Respirando profundamente para que possamos neste momento entrarmos em concentração, em busca do que Deus, Jesus e a espiritualidade amiga têm nos preparado nesse dia. Agradecendo imensamente ao carinho de vocês. Hoje é dia 28 de setembro do ano de 2025, finalizando o mês de setembro, mês que marca o início da primavera, mês também que nós falamos sobre o Setembro Amarelo, prevenção em saúde mental, que nos ajuda a evitar a desistência, foi o tema do evangelho passado. E lembrando que todos os evangelhos das últimas semanas têm sido sobre paz interior. Todos esses evangelhos nos dão ferramentas necessárias para que possamos construir em nós essa paz interior. Saúde mental é também paz interior, independente da sua religião, independente de como você chegou neste evangelho. Ouça os outros para que você possa ter essa construção, que é um caminho. A paz interior não é uma conquista da noite para o dia, é uma conquista íntima de todos nós, é uma conquista permanente. E em muitos momentos nós vamos escorregar, nós vamos desequilibrar na paz. Mas o que nós não podemos perder é o fio da meada, é o momento em que nós concentramos para retomar aquilo que é essencial para nós, que é o nosso espírito. Deus, em sua imensa bondade, sempre nos dará as ferramentas necessárias para esse crescimento. Quero pedir a vocês que possam ajudar o canal, curtindo, comentando. Se você não é inscrito, se inscreva também, para que neste momento também esse conteúdo possa ajudar outras pessoas. Nós agradecemos. Vamos então pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este evangelho. E neste momento, agradecendo a Deus, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento de evangelho estamos entrando em concentração e agradecendo para que o tema deste momento possa penetrar em nosso inconsciente e consciente, que possamos ter neste momento também ouvidos para ouvir profundamente, que consigamos também levar esse tema para o nosso cotidiano. A fé raciocinada, o espiritismo, são ferramentas também que nos auxiliam na nossa paz interior. Que Jesus nos permita neste momento um encontro salutar, saudável, no sentido espiritual, e que também possa ser fluídico para as nossas vidas. Vamos juntos então, que assim seja, graças a Deus. Estamos continuando aqui no nosso evangelho, no caminho da nossa paz interior, e nós já falamos de ter um ideal, ter um espírito de missão, a nossa vida interior, cultivar a disciplina, os exercícios de concentração, os gatilhos de instabilidade emocional, estar inteiramente no momento presente, o aqui e o agora, banir pensamentos que justifiquem a dor emocional, combater a inércia e a preguiça, lutar contra a morbidez e a crítica. E agora, no item 11 deste caminho do Evangelho para a paz interior, como adormecer e despertar a cada dia, a cada noite durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo. Nos ensina Allan Kardec através dos espíritos superiores. Adormecer deve ser um ato de entrega, pedir ao seu espírito protetor orientação e aprendizado, e ao despertar, agradecer pela oportunidade da reencarnação, renovando o propósito com serenidade e alegria.
Não existe, pessoal, o caminho da paz interior se nós não adormecermos. Primeiro ponto, porque o sono é um fator fundamental para a melhoria e estabilidade da nossa saúde mental e também da nossa saúde interior. Lembrando que nós estamos reencarnados, estando reencarnado, nós estamos num aparelho físico que precisa de alimentação, precisa da água, precisa dos recursos naturais, nós precisamos do lazer e da cultura e também nós precisamos do sono. O sono é extremamente importante, nós já sabemos pela ciência que é no mínimo de 7 a 8 horas de sono por dia. E infelizmente, a cada momento, a cada dia, nós estamos aumentando as nossas agendas e dormindo menos. Mas a grande questão não é só dormir menos. Às vezes dormimos menos, mas ainda assim temos um sono reparador, porque é um sono de maior qualidade. Lembrando que para dormir há que se fazer uma higienização do sono, no qual vocês já aprenderam aqui no Evangelho no Lar, e também tem sido muito falado geral na internet, né? Diversos profissionais da saúde mental têm falado e também da espiritualidade, porque a grande dificuldade nossa é muitas das vezes entrarmos em sono profundo. Se você está me ouvindo agora, vocês vão perceber, quem já passou, por exemplo, por um psiquiatra, a maioria dos psiquiatras, eles vão em primeiro momento tentar regular o sono. A pessoa, por exemplo, se tiver numa bipolaridade, no estado de mania, o sono dela vai ser muito reduzido. Então é preciso que, naquele momento, a gente equilibre esse estado do paciente. Assim também como o paciente com processo depressivo. Ele vai dormir em excesso, mais de 12, 13 horas por dia, e também vai ser prejudicial. Lembrando, se nós estamos num corpo físico, nós precisamos também das atividades motoras, senão o corpo pode atrofiar. Nós vamos ter aí uma redução da massa magra e nós vamos ter alguns problemas articulares, entre outros. Então, dormir em excesso pode ser prejudicial, mas também dormir menos vai ser muito prejudicial para o nosso dia a dia. Então, nós precisamos a cada momento renovar atitudes, e a atitude do sono, ela deve ser renovada. Lembrando que muitas pessoas têm traumas com o sono. Aí vai precisar realmente de um tratamento psicológico ou espiritual. Pessoas que quando eram crianças e talvez na adolescência tiveram traumas, por exemplo, como dormir no escuro. Como é essencial dormir no escuro? Vocês sabem disso também para a nossa saúde física. Mas muitas pessoas têm dificuldade. Aí vem o primeiro ponto. Às vezes dormem com luzes acesas ou com TV ou internet ligada. Eu sei que muitos de vocês usam até que o evangelho para dormir, a televisão, porém, pessoal, coloquem o time para desligar. É importante que nós nos reconectemos com o silêncio na hora do sono para reparar as nossas células. Isso é de extrema importância. Quantas pessoas, então, na agitação motora, se você ainda não consegue dormir sem a TV, pelo menos programe ela. Vai tirando aos poucos esse hábito que é tão prejudicial. E vou explicar por quê. Quando nós dormimos, o nosso cérebro está em percepção constante do nosso ambiente. Lembrando, quando nós falávamos do inconsciente, que ele está a cada momento mapeando todo o espaço, e quando nós dormirmos também vai acontecer esse processo. E o conteúdo ali que está sendo passado, filme ou outras coisas, podem sim estar naquele momento sobrecarregando o nosso inconsciente. Ah, William, mas eu já vi diversos vídeos de pessoas que falam que se eu ouvir o vídeo durante a noite eu vou aprender tal teoria. Aprenda consciente. O momento do descanso, lembre-se, o seu cérebro é um órgão físico. A nossa alma é outra coisa. O nosso espírito, ele vai se desprender e ele vai estudar no plano espiritual. Aquele momento, talvez 15, 20 minutos que você está deitando, tudo bem, pode ouvir uma mensagem ali. Se for de áudio, melhor, que você não fica criando estímulos ali visuais tão fortes para o seu psiquismo. Então, o primeiro ponto seria esse. Lembrando, a gente não pode deixar de dizer também sobre a atividade física durante o dia, que pode promover um maior cansaço no corpo e vai nos ajudar também
a dormir melhor. E aí, pessoal, o que que isso tem a ver com o Evangelho no Lar, né? O que que isso tem a ver com espiritismo e com espiritualidade? Nós, enquanto espíritas, sabemos que o espírito se desprende do corpo quando dorme. Se você, então, tiver um sono picado, ou se naquele momento você tiver muitos problemas para dormir, você vai adiar ou você vai deixar de ir para o plano espiritual. Lembrando alguns casos que o André Luiz vai trazer nos seus livros, enquanto ele visita pessoas que estão naquele momento de sono. Ele chega ali e vê a pessoa com o espírito acima do corpo. A pessoa não consegue se desprender. E numa cena do livro do André Luiz, que eu não estou lembrando o nome, me perdoem agora, nós vamos observar que tinha ali até espíritos manipulando aquela pessoa para ter pesadelos. Quantos de nós acordamos de manhã lembrando de pesadelos terríveis, achando que fomos a umbral ou a qualquer outras regiões, e às vezes nem do quarto nós saímos. Primeiro porque na nossa casa pode ter espíritos ali inferiores, e aí nós precisamos cultivar a oração, os hábitos saudáveis espirituais e o Evangelho no lar. E nós precisamos também melhorar a qualidade de sono. Lembrem aqui, vou dar uma dica para vocês refletirem comigo. Quantos de vocês que estão ouvindo o Evangelho no Lar agora e que já tentaram meditar? Se o corpo está com uma agitação motora muito forte, se você naquele momento ali está numa agitação motora crítica, muito provavelmente você não vai conseguir meditar e entrar em desprendimento. Então o que você tem que fazer em primeiro lugar, você tem que controlar a respiração. Lembre-se que controlar a respiração já vai trazer a calma. Só de você se concentrar na respiração, você já vai ter uma percepção de como seu organismo está. Porque nós não respiramos consciente. 99% das vezes nós respiramos inconsciente. Então a meditação é, na verdade, respirar consciente. O simples fato da respiração consciente já irá nos dar mecanismos e ferramentas para acalmar antes de dormir. Voltando ao processo meditativo, você só vai conseguir entrar na meditação e até mesmo num desprendimento meditativo justamente se você conseguir relaxar. Então, você vai deitar muito agitado, com o sistema nervoso central desalinhado. Muito provavelmente, ou você vai ter uma noite de sono picado, ou você não vai conseguir aquele sono restaurador. E em terceiro item, você não vai conseguir um desprendimento tranquilo do momento do sono. E por que isso é importante? Porque nós vamos para o plano espiritual estudar. Nós vamos para o plano espiritual aprender ou sermos caridosos. Vai depender do que nós estamos precisando naquela noite. No instante, então, em que o corpo adormece, a alma envolta pelo perispírito se afrouxa dos laços materiais. Esse processo, pessoal, não é um privilégio de médiums ou sensitivos. Ele é um fenômeno universal. Todos nós que estamos encarnados teremos o desprendimento parcial do sono. Allan Kardec nos informa isso no Livro dos Espíritos, na questão 401. Durante o sono, a alma se emancipa parcialmente e, não tendo mais necessidade do corpo, vive a vida espiritual. Esse desprendimento ele mostra que não somos reféns da carne. A cada noite temos uma experiência antecipada da morte. É um prelúdio, ou seja, é um treinamento e também é um momento de reencontrarmos amigos, de reencontrarmos os nossos mentores, de irmos até a casa espírita a qual nós somos vinculados, realizar trabalhos. E aí muitos podem falar, nossa William, mas eu trabalho até no momento que eu durmo? Sim, a sua consciência sim. O que precisa de descanso é o seu corpo físico. A sua alma, ela não tem a carga física para se cansar. Então, provavelmente, muitos de nós fazemos isso todas as noites. Desprender? Sim, todos vamos desprender.
Trabalhar vai depender da nossa intenção durante a vida. Kardec chega a dizer na questão 402 que o sono é uma imagem da morte. A diferença é que no sono, o espírito continua ligado ao corpo pelo cordão fluídico. Muitas pessoas vão dizer esse cordão de prata. Cordão fluídico, cordão de prata é a mesma coisa. E na morte, somente no momento da desencarnação, esse laço se rompe definitivamente. Se uma pessoa estiver em coma, no CTI, ainda tem o cordão de prata, ele ainda está preso ali até o momento da desencarnação. Esse dado, pessoal, é fundamental. O desprendimento noturno é uma pedagogia espiritual e também uma psicologia. É uma preparação diária para o momento do retorno à verdadeira pátria. Por quê? No momento do sono, nós vamos ter aí a agitação motora, nós vamos aprender a controlar. Há uma diferença de estado vibracional, a qual nós vamos entrar em contato com espíritos. E quantos, quando desprendem do corpo físico, voltam correndo, assustados para o corpo, achando que o corpo é a única morada. O que ocorre durante o sono não é neutro. O espírito afim ao bem se eleva às regiões de paz. Isso é muito importante para nós. Recebe instruções e participa de trabalhos úteis. E aí, quando nós nos desprendermos, irá valer a lei de afinidade. O que nós estamos nos afinizando? O espírito, ainda preso a paixões inferiores, se arrasta para ambientes de desequilíbrio, atraindo entidades afins. É a lei da afinidade, lei de causa e efeito. Por isso que é na matéria que nós vamos desenvolver a reforma íntima. No momento do desprendimento, lembrando, nós temos a consciência mais amplificada. Assim, o desprendimento do sono funciona como um espelho da sua vida interior. Na questão 405, Kardec vai dizer o seguinte: é sobretudo durante o sono que os espíritos encarnados estão em relação uns com os outros. Portanto, o que somos em essência se expressa quando o corpo repousa. E aí nós temos que ficar muito atento também, porque nem tudo que a gente lembra dos sonhos é um desprendimento. Pode ser questões de memória recente que nós embaralhamos e ao acordar nós recordamos. Então fazer essa diferenciação é extremamente importante. Se o que você está tendo é um sonho de memória recente ou é um sonho de desprendimento. Lembrando que para fazer essa catarse e essa limpeza de memórias recentes, é importante fazer aquela meditação que eu ensinei no item 3. Uma meditação de limpeza, de esvaziamento da mente. Muitas pessoas acham que a meditação de esvaziamento da mente é não pensar em nada. Muito pelo contrário, você vai pensar. Você vai colocar essa catarse e também fazer o que Santo Agostinho nos ensinou. No momento antes de dormir, dá uma passada no dia, vê o que fez de errado, o que precisa melhorar, conversa consigo mesmo para que você possa entrar no momento de sono um pouco melhor. Os sonhos que recordamos são apenas fragmentos deformados dessa vivência. Quantas pessoas, ao acordar, vai dizer o seguinte: eu sonhei que eu estava num castelo, mas de repente eu estava numa praia, de repente eu estava no plano espiritual. Muitas das vezes, essa memória é cortada. Pode ter misturado sonhos de memória recente, pode ter misturado traumas, por isso que é importante vocês irem analisando. E geralmente, como que eu diferencio? O sonho espiritual, ele marca muito. Eu costumo lembrar dele como se fosse um filme mesmo. Os sonhos entrecortados, que eu lembro cenas muito picadas, geralmente eu deduzo que seja sonhos de memória recente. Muitas vezes são imagens psíquicas reorganizadas pela mente. Então a mente também, na hora que nós estamos dormindo, ela faz esse processo de catarse, principalmente se nós não fazemos isso de forma consciente antes de dormir. Outras vezes podem ser sim lembranças reais de encontros espirituais, mas envoltas em símbolos.
André Luiz, em Missionários da Luz, relata que a consciência encarnada raramente consegue traduzir integralmente a experiência espiritual noturna. O cérebro limitado devolve ao despertar apenas ecos e símbolos que se misturam às produções inconscientes. É o que Freud tentava sempre entender. André Luiz, lá em Missionários da Luz, tem uma história belíssima de uma menina que vai ao plano espiritual e encontra a avó, e a avó vai falar sobre várias questões, mas o que fica registrado na cena dela é que ela encontrou com a avó e no sonho um vidro de perfume quebrou e uma cobra apareceu. Aí a pessoa acorda, vai lá para o site de busca e pergunta o que é sonhar com cobra e vidro quebrando. Sendo que no plano espiritual ela tinha aprendido outra coisa, não tinha nada a ver com aqueles símbolos que ela registrou no inconsciente. E aí as pessoas ficam desesperadas. Pessoal, uma dica para vocês: tudo que os espíritos nos falam no plano espiritual, que é para nós lembrarmos, vai ficar no nosso inconsciente e em momento próprio isso irá eclodir. Então também tenhamos paciência e não vamos para essas interpretações dos sonhos que muitas das vezes é rasa, muitas das vezes nos traz mais desconforto psíquico ou até mesmo angústia. Vamos falar também do trabalho espiritual durante o sono. A literatura espírita, diversos livros espíritas mostram que muitos espíritos encarnados participam no desprendimento do sono de tarefa no além. Assistência a desencarnados em sofrimento. O Nosso Lar, por exemplo, descreve caravanas de socorro noturno. Estudos em aprendizagem em colônias espirituais. Isso aqui também tem nos Missionários da Luz. Quando vários encarnados em missão na Terra voltam, vão dar palestra ou vão aprender. Planejamentos reencarnatórios, sim. Enquanto estamos em vida, nós podemos, dependendo do nosso nível evolutivo, desprender e ir lá ajudar alguém. A gente não sabe, né, como está o nosso nível evolutivo. E também, olha só que interessante, a revisão de compromissos kármicos do passado. Vão ter coisas que a gente já vai eliminar nessa encarnação, né? Nós já vamos depurar. O sono, portanto, não é uma inatividade, muito pelo contrário, pessoal. É uma atividade espiritual intensa. Preparação, então, consciente para o desprendimento. Prece antes de dormir, não esqueça, eleva o campo vibratório. Leituras edificantes, harmoniza o pensamento. Serenidade emocional, a respiração, como eu falei. No Evangelho segundo o Espiritismo, do item 27, há a recomendação da prece noturna, justamente para que o espírito se encontre em boas condições durante o sono. Eu vou ler ela aqui para vocês, muito interessante, mas vocês podem aí também pesquisar. No momento de dormir, item 38, o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais, enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília. O espírito vai se reintemperar entre outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar. Em estado de intuição, é o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro, momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita este momento de liberdade para o seu adiantamento. E se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. É o que a gente falou. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que se venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar
se sentirá mais forte contra o mal, mas corajoso contra a adversidade. E a prece aqui que Kardec nos deixa de indicação. Minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Muito bonito e muito importante para nós esse tema que parece simples, mas não é. O desprendimento do sono articula psicologia e espiritualidade. É uma conversa mútua. Não existe, então, como eu disse no início, saúde mental e paz interior sem o sono reparador. Do ponto de vista da psicologia, é um campo de expressão do inconsciente, das memórias recentes, da elaboração, onde conteúdos reprimidos podem emergir. Do ponto de vista espírita, é um espaço de intercâmbio real entre encarnados e desencarnados. Ambos se entrelaçam, o sonho então pode ser ao mesmo tempo uma linguagem simbólica do psiquismo, da psique, e memória fragmentada de encontros espirituais. E também eu coloco como uma grande importância o desprendimento do sono, para nos lembrar sempre que nós não estamos isolados, que quando nós desencarnarmos, teremos o mundo inteiro para nós. Não estamos isolados e nós participamos de redes espirituais constantes. A vida espiritual é contínua e não começa após a morte. Muito pelo contrário, ela está acontecendo agora no cotidiano. Por isso a espiritualidade no cotidiano. Nossa responsabilidade moral se estende para além da vigília. Cada noite pode ser um degrau de ascensão ou mergulho em sombras. Vai depender da nossa decisão e da nossa sintonia íntima. Vamos então para o momento da nossa meditação final, tema de extrema importância. Lembrando da higiene do sono, pessoal. Tem várias dicas aí na internet importantes, mas você tem que buscar a sua higiene melhor. Aquela que mais cabe no seu processo de rotina da vida. Aquela que você vai conseguir fazer. Não tenta fazer algo extraordinário. Vai aos poucos, aqueles que estão muito dependentes da internet, diminuindo aos poucos, se conscientizando. Como eu já ensinei aqui antes, não consegue ler um capítulo inteiro do livro, lê uma página em voz alta. Tudo isso são mecanismos que nós podemos inserir na nossa vida e dormir com mais qualidade. E lembrando, se é algo que você não consegue sozinho, busque também um profissional para te ajudar. Vamos então para a nossa meditação final. É o momento de também conectarmos, é o momento de um pequeno desprendimento. Vamos, neste momento, nos ligarmos aos espíritos amigos da Colônia das Águas, para que eles possam manipular para nós os bons fluidos espirituais através da água corrente que nos cerca. Nos aproximando dessa colônia que sempre nos estimula, que sempre nos auxilia. Esses espíritos canalizadores que trabalham com a água, com movimento rítmico. A água leve, fluida do plano espiritual. E nós vamos nos adentrar nessa água que leva os resíduos tóxicos do nosso organismo, limpando o nosso perispírito. E nós vamos agradecer a eles. Espíritos esses que sempre nos ajudam. Canalizando em cada gota, em cada movimento da natureza, essa limpeza fluídica. Esse momento espiritual tão importante para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga e superior da Colônia das Águas. Nesse momento também, nós podemos trazer alguém que neste momento esteja necessitado, com algum problema de saúde, ou com algum problema psíquico, ou recém-desencarnado. Vamos envolver essa pessoa nas águas tranquilas e correntes da Colônia das Águas, fluidificando constantemente o nosso perispírito, nessa limpeza que vai entrando em cada poro, em cada célula do nosso organismo. Nos ligando também a Deus, a espiritualidade amiga e superior. Faça os seus pedidos neste momento. Pedido esse que Jesus nos ensinou. Peça que você possa entrar mais em contato durante o sono com a espiritualidade amiga e superior.
Peça também essa limpeza nesse momento de passe. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, neste momento nos regozijamos com esse momento tão especial para nós, que é um momento de passe, de Evangelho no lar. É uma alegria estarmos aqui, em meio a espíritos amigos, em meio a amigos de tantos estados diferentes do Brasil e do mundo, que fazem essa corrente magnética e que nós nos ligamos agora e pedimos, querido Mestre, querido Jesus, nos envolva na tua luz, no teu amor, na tua misericórdia. Que essa limpeza que nós participamos agora possa se expandir pela nossa semana e para o início do mês de outubro. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade e agora, com muito amor, com muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Agradecer a vocês, vamos voltando. Quero agradecer a cada um por estar aqui no Evangelho conosco, agradecer as curtidas, os comentários. Eu peço que vocês escrevam aí o nome, a cidade, isso ajuda muito o Evangelho a atingir mais pessoas. Se você gostou do conteúdo, achou que acha que deva mandar neste momento para outras pessoas, eu também agradeço. A caridade essencial com o Espiritismo, então a sua divulgação, nós agradecemos. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço individual para cada um de vocês, também pelo nosso horário. Quero pedir aí desculpas, mas mês de setembro é um pouco corrido devido aos compromissos espirituais que nós temos, mas a partir do mês que vem a gente já consegue regularizar aí. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez e até o próximo domingo, se Deus quiser.